Diferente. Olá, caríssimos, caríssimas. Satisfação revê-los aqui no podcast Atitude Diferente. Estamos aí de volta com uma temática interessantíssima para você que nos acompanha. E hoje nós temos o privilégio de recebermos aqui no nosso podcast Atitude Diferente o Frei Jairo. Seja muito bem-vindo, Frei Jairo. Muito obrigado aqui, a Atitude Positiva, é isso? Atitude Diferente. Atitude isso. Diferente. Pelo convite feito primeiramente ao Instituto Misericórdias, e aqui eu venho representando o Instituto Misericórdias. Muito bem-vindo. Evandro, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Andamos, na verdade, de volta não, né? Eu que estou voltoso aqui. Você vem, eu não venho, eu venho, você não vem, você sempre me deixando sozinho, mas tudo bem. Mas hoje estamos Mas obrigado pelo aí. convite, por estar aqui hoje. Estamos juntos novamente aí. E lembrando, né, Evandro, é importante que as pessoas que nos acompanham possam nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, divulgando aí, dando um joinha lá, like, né? Seguindo no Instagram. E o Leandro está aqui conosco também, né? Não pode faltar, é claro. Está faltando hoje o nosso amigo Galindo, como todos sabem, ele é da aeronáutica. E dependendo do horário, às vezes ele não pode estar aqui conosco, tá? Mas hoje, com o Frei Jairo, nós vamos conversar um pouco com ele. Ele atualmente é o responsável pelo Instituto Misericórdias, né? Que fica no bairro Dom Antônio, né, Frei? O Instituto Misericórdias, ele fica no Parque do Sol. Parque do Sol. Isso, a gente sempre gosta de falar que nós estamos na região do Anhanduizinho, que é aquelas 4 parcelamentos: Residencial José Teruel, o Parque do Sol, Parque do Sabiá e Dom Antônio Barbosa. E o Colorado? O Colorado está logo depois da ponte. Depois da ponte, né? À direita. Faz parte do... É grudado ao Parque do Sol. É menor. Isso aqui também é um conjuntinho ali. Eu conheço, mas eu não sei também a divisão. Fica entre o Córrego e o Parque do Sol. Fica bem no meiozinho. Muito bem. E hoje queremos conhecer um pouquinho o Frei Jairo, né? Aí a sua vocação até o momento em que ele chegou hoje como coordenador, diretor, presidente aí do Instituto Misericórdias. E dizer para vocês, né, que eu conheci, né, o Jairo, estou conhecendo o Frei Jairo hoje, mas que cheguei até ele através do nosso querido Padre Agenor, né, muito conhecido aí da região do Anhanduizinho, pelo trabalho que ele faz, pela generosidade do Padre Agenor. Eu tive uma experiência de trabalho lá na região, e lá eu pude ver de perto esse trabalho do Padre Agenor lá pelo Instituto Misericórdias. E lá a gente vê de fato uma pessoa vocacionada que entendeu o que significa seguir os passos de Jesus Cristo, né? Para nós que somos cristãos, sabemos que Jesus pediu que deixasse, para aqueles que quisessem segui-lo, né, que deixasse tudo, que tivesse uma túnica e uma sandália. E o Padre Agenor é essa pessoa que a gente pode dizer que tem uma túnica, uma sandália, e ele se veste justamente pelo trabalho pelas pessoas mais pobres. Então, muito obrigado, Padre Agenor. Não pôde estar aqui hoje porque está numa nova missão no Paraná, né, Frei? Isso. Mas está aqui hoje representado pelo Frei Jairo, tá?
E mais uma vez, então, muito bem-vindo, é uma satisfação dizer para você, Frei Jairo, que nós trazemos aqui no podcast Atitude Diferente, pessoas que são de atitude diferente. Então, quando eu fiz o convite ao Padre Agenor, e ele me disse que eu poderia falar contigo, que você estava agora à frente do Instituto, o convite se deu justamente porque eu sempre considerei o Padre Agenor, e agora considero você também, uma pessoa de atitude diferente. Tá? E se é de atitude diferente, é alguém que com certeza tem muito a oferecer sobre conhecimento, sobre experiência de vida, sobre dignidade da pessoa humana. É uma pessoa de fato humana. E, portanto, é uma pessoa que alegra muito o nosso coração por estar aqui. Tá? Vamos começar sabendo do Frei, então, de onde ele vem, onde ele nasceu, onde ele cresceu, né? Sim. Eu venho de uma cidade chamada Paranaguá, litoral do Paraná, uma cidade, por sinal, até portuária, né? Eu sou o filho mais velho de 5 irmãos, né? Viemos de uma família humilde, né? Trabalhadora. Você tem quantos anos, Frei, hoje? Eu tenho 39 anos. 39. Isso. Mas todo mundo fala que eu tenho cara de 20, né? Claro, né? Eu ia perguntar assim, qual é o formol, qual é a fórmula? Mas eu venho, né, como eu falei, Paranaguá, e eu sempre comecei, minha primeira vocação foi desenvolver um trabalho juntamente social com as Irmãs dos Pobres, lá, né, em Paranaguá ainda, com os meus 13 anos de idade, isso. Irmãs dos Pobres. Isso. E aí você veio parar em Campo Grande por quê? Como que foi isso aí? Como que aconteceu? Eu acredito muito que nós que somos cristãos acreditamos em Deus e sabemos que Deus é que conduz a vida de todo ser humano, né? Pelo menos os cristãos acreditam assim, e eu acredito dessa forma. Eu fui morar numa comunidade, num bairro muito carente, São Jorge. E os redentoristas assumiram a administração da comunidade no qual eu participava, comunidade Nossa Senhora das Graças. E os redentoristas, ao assumirem essa comunidade, o Padre Agenor veio presidir as missas ali, juntamente com o Padre Charles Cury, que era o pároco da época. E vivemos pouco tempo. Para eu chegar até aqui, eu preciso contar um pouco do Padre Agenor, da vida dele, a trajetória dele. Ele começou um trabalho igualmente a este que ele desenvolveu aqui em Campo Grande. Ele começou lá, literalmente no lixão. Ele começou uma comunidade que ele chamava de Toca do Caranguejo. Vocês já ouviram falar aqui caranguejo ou não? Sabe o que é? Isso. Só que lá é muito comum. Então, é uma espécie de uma mistura, vou dizer assim, um comprimento alimentar que não paga-se. Você vai ao mangue e tira da toca. Então, porque Toca do Caranguejo era a única alimentação gratuita que aquelas crianças do lixão, os pais tinham, né? Pela precariedade da região. Como qualquer região que que tem essa situação de lixão, tem. E ele começou um trabalho assim. Depois de um tempo, o Padre Agenor foi transferido a Campo Grande, né? Foi transferido a Campo Grande e eu segui a minha vida vocacional. Eu fui trabalhar na diocese, né? Trabalhei algum tempo na diocese de Paranaguá, no setor de patrimônio, e decidi ir para a vida religiosa, né? Em São Paulo, né? Numa congregação, numa comunidade religiosa. E o ano retrasado, 2022, eu recebi uma chamada no meu Facebook, né? O Padre Agenor lá me chamando para vir conhecer a obra e ajudá-lo a conduzir essa obra. Imagine, depois de tantos anos de distanciamento, de perca mesmo, né? Seguindo seus caminhos, né?
E aí eu comecei a pesquisar sobre o Instituto Misericórdias. Um pouco da questão, ainda quando estava lá no lixão, né, toda a história. Algumas críticas também, o padre, né, por defender essa causa dos pobres. Nem todo mundo consegue entender essa defesa da causa do pobre, né? Então, a gente sempre é chamado de comunista, né? Aquele que ajuda o pobre é comunista, né? Então, às vezes as pessoas falam... Eu uma pergunta para você, até assim... Nesse como sentido. é que você... Por que você largou as suas coisas que você estavam fazendo e veio ajudar um cara aqui, um comunista, que o pessoal fala aqui, justamente isso? Depois Então, você sabe muitas vezes como é. sim, muitas vezes. Então, eu pedi para sair da minha comunidade, ele me convidou, e eu vim com o intuito de... O Padre Agenor, ele é fundador de uma comunidade religiosa também, né? Então, é assim, o Instituto Misericórdias é uma instituição e existe a comunidade das Irmãs da Misericórdia do Pai, né? Então, ele me convidou para vir somar com ele nessa obra aqui. Foi aonde eu cheguei aqui, eu vim conhecer no mês de agosto do ano de 2022, e o ano passado, 1º de março do ano passado, eu cheguei a Campo Grande para residir oficialmente e desenvolver esse trabalho no Instituto Misericórdias. Muito bem. As irmãs aí, irmãs da Misericórdia do Pai, isso. Elas já existem integrantes, irmãs já que fazem parte, ou está começando? Então assim, existia uma professora que começou foi a primeira integrante desta comunidade religiosa. Então foi a primeira integrante. Só que aproximadamente, acho que 2022, ela pediu desligamento da comunidade. E aí, com a minha vinda, eu trouxe junto comigo 2 religiosas, né? 2 religiosas que vêm fazer uma experiência na nossa comunidade, e uma leiga consagrada, né? A dona Nilda, que hoje vem nos ajudar, trabalhou comigo na paróquia em São Paulo. Então a gente fala assim que aquela pessoa que time que se ganha não se troca. Então ela deixou tudo lá. Ela tem seus filhos, seus netos, né? Já há 25 anos divorciada, e é uma leiga que dedica a vida para a igreja, para a comunidade. Então eu convidei ela, e ela não demorou em hesitar e dizer assim: eu vou trabalhar contigo, né? A Nilda foi a primeira que chegou. E na sexta-feira passada chegou a irmã Helena e a irmã Regina, né? Que vêm para somar conosco. Então essas 3 serão as primeiras 3 agora dessa nova geração, né? Que irão fazer parte da comunidade das Irmãs da Misericórdia do Pai. Próximo ano, provavelmente, haja uma correção no estatuto da comunidade religiosa, né, da Misericórdia do Pai, no qual vai incluir agora o ramo masculino. Então, eu serei o primeiro membro do ramo masculino nessa comunidade religiosa. Como é que fica o nome, então? Irmãos e Irmãs da Misericórdia do Pai. E aí, assim, vão ser inclusos apenas para a vida religiosa, ou serão consagrados leigos também? Porque algumas congregações, né, tem a questão do irmão, como os redentoristas mesmos têm, né? Tem o grande irmão, que é o irmão Hélio, por exemplo, que não se torna padre. Na congregação haverá também isso? Na verdade, a nossa, eu já digo nossa porque faço parte dessa comunidade, o intuito não é ter padres ordenados. Não? Não ter padres ordenados. Mais ou menos o carisma dos maristas, né? Que não existe padres, tem um ou outro só para celebrar nas comunidades. Então, nosso intuito é viver o carisma da Misericórdia do Pai, né? Como consagrados, seja ele religioso, religiosa ou leigo, né? Esse é o carisma, né?
O intuito nosso principal hoje não é ordenação. Mas não é ordenado. Aí seria de forma celibatária ou não? Celibatária. Com os votos, tudinho? Sim, celibatárias, com os votos, né, obediência, pobreza e castidade, né? Não, pode também, no futuro, quem sabe, nós podemos abrir também aos leigos, comunidade de aliança que se fala, né? Aos leigos que procura viver o mesmo carisma, o mesmo objetivo, né? Mas isso são processos que vai acontecendo durante um tempo ainda, né? Geralmente, assim, as comunidades, as congregações, elas têm sua espiritualidade, seu carisma, né? Baseado em uma pessoa, né? Um santo, né? Já o dessa congregação, então, vai ser baseado em quem, assim, mais ou menos? Então, nós... Jesus... Sim, o Padre Genor... Porque o Padre Genor está vivo ainda, né? Sim, graças a Deus. Que forte. Ele foi quando ele foi chamado no ano da misericórdia, ele foi a Roma e ele foi considerado um dos poucos padres no mundo como missionário da misericórdia, né? Então, nós vivemos um pouco da espiritualidade do Perpétuo Socorro, como nossa, né, padroeira, também Santo Afonso, um grande santo da igreja, porque o nosso fundador, o Padre Genor, ele é redentorista, né? Então, nós também bebemos dessa espiritualidade redentorista. Tem também a Madre Cleia, né, né, que é fundadora do ramo monástico redentorista, que começou a fundação junto com Santo Afonso, né, também. E também nós temos o nosso patrono do Instituto, que é São João Neumann, que é o patrono dos educandários, né? Ele é um santo americano e ele é patrono dos educandários. Então, nós temos ele como patrono do Instituto São João Neumann. Tanto que é Cantinho da Misericórdia São João Neumann. Frei, sobre o Instituto Misericórdias, qual que é a história desse instituto? Ele começou onde, como, por quê? Por quem nós já sabemos, né? Padre Genor, que é o seu fundador. Mas você conhece essa história? Sabe como que surgiu? Por que surgiu? Onde surgiu? Sim. Essa semana ainda, conversando com algumas pessoas, ela falava assim: nossa, mas o senhor só está aqui 1 ano e sabe tão bem da história. Eu falei assim: eu vivo aqui, a minha vivência é assim, 90% no instituto e 10% fora quando precisa resolver alguma questão, né? Mas eu vivo lá, né? Eu moro no instituto, então eu preciso saber da história de tudo o que aconteceu. O Instituto Misericórdias, ele começou em 2013, literalmente lá no lixão, né? Hoje, atual aterro sanitário. Então, ficava do lado direito da BR e o lixão ficava do lado esquerdo da BR, sentido Gameleira, ali os presídios da Gameleira, né? E até hoje ali ainda existe algumas ruínas daquela cozinha que era o Instituto Misericórdias. Mas ele começou de fato 2011 na casa de algumas famílias, no qual hoje uma das 2 funcionárias que nós temos hoje, elas que começou na casa dos avós, do avô dela. Então assim, começou lá em 2011, depois foi para o lixão, 2013. 2013 ele começou a fazer um trabalho, o padre começou a fazer um trabalho de levar alimentação para as crianças apenas. Eu digo sempre assistencialismo, né? Levava lá, alimentava as crianças de manhã. Depois se juntou com o padre uma professora que começou a contribuir com as formações da aula, reforço com as crianças. Logo depois do 2016, por aí, teve a desativação
do lixão, no qual se tornou aterro sanitário. E o prefeito da época, que eu não me recordo o nome agora, tirou todas as pessoas que moravam naquela faixa da BR, que eram os barracos, porque eles era um trabalho, né? Uma frase que o padre sempre gosta, meio jacosa, mas importante para ressaltar. Todo dia eles ganhavam R$50. Então, todo dia eles compravam a ração do cachorro, né? Um fardo de latinha de cerveja, a carne, né? Bebia, ficava bêbado, dormia e acordava no outro dia para trabalhar, porque no outro dia tinha mais R$50. E quando foi desativado, muitas famílias perderam esse dinheiro diário, vou dizer assim, né? E aí teve a desativação do lixão. As famílias foram tiradas. A história que se diz assim: passavam-se nas casas, iam demarcando as casas. Uma cor amarela, a outra azul, a outra verde. Uma amarela, outra azul, outra verde. Só que eles não sabiam por que disso, né? No outro dia, logo pela manhã, os caminhões estavam enfileirados desde lá do Dom Antônio até a rotatória da Guaicurus, os caminhões da prefeitura. Então eles iam tirando conforme aquelas cores que estavam na casa. Então a verde jogava nesse caminhão e ia para tal lugar, a amarela ia para outro lugar, a azul ia para outro lugar. E assim, aquelas famílias, que é o normal das famílias, se juntarem, os filhos morar do lado da mãe, do pai, né, ali principalmente naquela realidade, foi dispersado um para cada lado, né? E o Instituto ficou lá. Foi o único espaço que não foi retirado naquele momento, foi a capela do Instituto, né? As outras coisas tinham levado já tinham demolido, mas a capela permaneceu, porque existe uma lei do tempo do Império que não se pode passar ou derrubar nenhum templo católico que contenha um Santíssimo. E nós tínhamos o Santíssimo lá no lixão. Nós tínhamos autorização do bispo para se ter o Santíssimo lá no Instituto, no lixão. Então o prefeito ficou com medo quando foi comentado sobre essa norma, essa lei, vou dizer assim, né? E o padre falava assim: eu não tenho para onde ir. Para onde que eu vou levar as crianças? Né? Eu não tenho. E nós precisávamos tirar o Santíssimo de lá. Então foi aonde apareceu esse novo espaço que nós estamos hoje, né? Que era uma fábrica de tampas de bueiros, alguma coisa assim, construções, né? E foi cedido esse espaço. Quando nos chegaram lá, a primeira sala foi ocupada para a capela. Foi tirado a capela do Santíssimo lá do lixão e ele foi trazido ali para o novo espaço onde nós estamos hoje. Onde é a capela ainda atualmente lá? Não. Foi todo reformulado, porque só tinha 2 salinhas e a metade de uma cobertura, né? Então uma salinha eles usavam para fazer a cozinha e a outra era a capela, né? Tudo adaptado, tudo, não tinha muros, né? E aí com o tempo a gente vem trabalhando, né, para essa reestruturação. Hoje o Instituto ele se encontra nesse mesmo local e hoje nós temos 1.400 metros quadrados construídos. Muito bom. E então lá no Instituto Misericórdia, já está atendendo crianças? A partir desse ano, todo ano se renova? Ou é um trabalho contínuo, não tem férias? Como é que é também para poder as crianças estarem frequentes? Não sei se é só crianças também, mas adolescentes, adultos. O que funciona no Instituto? O Instituto Misericórdias, nós temos 2 projetos que acontecem lá. Nós temos o Cantinho da Misericórdia, que é crianças de 6
a 15 anos de idade. E nós temos Mães que Criam, que é um projeto desenvolvido para as famílias, para as mães dessas crianças. O projeto Cantinho da Misericórdia, ele acontece no contraturno escolar, né? Pela manhã, então as crianças estudam à tarde, pela manhã as crianças chegam lá, 7 horas da manhã, tomam um café da manhã, fazem oficinas, né? As pessoas falam assim, tem aula? Não, são oficinas, porque nós não somos estabelecimento de ensino, nós somos uma OSC, né? Nós somos um projeto social, então a gente fala oficinas. Então, cada dia da semana tem uma oficina específica, né? Então, aí eles participam das oficinas, sempre nessa movimentação de criatividade, de desenvolvimento, né? Sempre nessas questões assim. E 10h30 eles almoçam no instituto e vão para casa para poder ir para a escola. Esse é o Cantinho da Misericórdia. O outro projeto, Os Mães que Criam, ele, por enquanto, ele está acontecendo uma vez por mês, que a roda de conversa desenvolvida com as mães, né, sempre com um tema específico, né? Começamos aí com um mês, janeiro branco, fevereiro, então, amarelo, né? Nós estamos agora com o março azul, né? Então, então a gente vai trabalhando um pouco do empoderamento das mães e das mulheres, né? Então esse é o projeto Mães que Criam, né? Que vem aí. Então nós temos esses dois projetos, Cantinho da Misericórdia e Mães que Criam. E aceitamos crianças de 6 a 15 anos de idade, né? Pela manhã. Nós estamos com outro projeto que chegou este ano, que é um projeto que nós estamos muito felizes, que é desenvolvido pelos defensores públicos do MS, do Mato Grosso do Sul, né? Então, aqui o doutor Eugênio, né, organizou junto com a equipe dele, e eles trouxeram a Fábrica do Som. Então, eles estão bancando esse projeto. Ele é executado dentro do Instituto Misericórdias, pela manhã, às segundas-feiras, com as crianças atendidas, e às terças-feiras com as crianças e jovens da comunidade, né? Então, assim, aula de violino, violoncelo, flauta, né? Então, tem trazido, assim... E o nosso intuito, eu digo nosso, com a nova gestão que está junto com as irmãs, né? É que o Instituto consiga funcionar pela manhã e à tarde, né? Pela manhã e à tarde, trazendo sempre oficinas tanto para as famílias, né? E principalmente para os jovens, né? Então, além de você e das irmãs, tem mais gente que ajuda também o Instituto? Sim, nós temos as funcionárias, né? Nós temos funcionárias e temos também as voluntárias, né? Nós temos a forma de pagamento dessas voluntárias é sempre uma cesta básica mensal que a gente dá para elas, né? Porque assim, a gente procura também valorizar todos que nos ajudam, né? Então, e, por exemplo, eu tenho filhos e eu gostaria que eles participassem do Instituto pela manhã. Existe a inscrição, assim, ela atende a qualquer momento que chegar lá ou não? Tem que esperar a próxima abertura de vaga, alguma coisa ou não? Sim. Essa triagem, normalmente, quem faz é a nossa assistente social. Nossa assistente social, ela faz essa triagem, toda a triagem. Nós temos lista de espera, porque nós temos uma quantidade de atendimento, né? Não podemos ultrapassar aquela quantidade por motivo das nossas licenças, né, que nós temos. E também por questões mesmo de acomodações, né? Nós precisamos ter uma estrutura, dar uma estrutura a todas as crianças que vêm e serem atendidas iguais. Hoje nós não temos como atender mais de 100 pessoas, mas 100 crianças, né?
mais de 100 crianças. Então, a gente tem uma rotatividade também dessas que participam e dessas que desistem e entram. Nós temos uma lista de espera, mas prevalece sempre aquela criança em uma situação mais vulnerável, vou dizer assim, né? Então faz uma entrevista junto com a assistente social e ela avalia a possibilidade de acolher ou não. Não que não seja acolhida, mas fica numa lista de espera para uma próxima vaga. E como é que o Instituto se mantém? Assim, vocês recebem doações? Ou tem gente que trabalha para fora, vai lá e... Não sei, por exemplo, você trabalha para fora também, faz alguma outra atividade ou não? Só Instituto mesmo? O Instituto Misericórdias, até o ano de 2022, nós não tínhamos nenhuma ajuda governamental. 2022 nós tivemos as primeiras emendas municipais, né? Nós recebemos 4 emendas municipais. 2023, até porque, gosto de muito salientar, nós tivemos que regularizar toda a documentação, né? Muitas pessoas até acham que é muito fácil você conseguir uma emenda parlamentar. Não, tem uma série de exigências, né? E também de prestação de contas. Muito importante salientar isso. Então, as primeiras emendas parlamentares começaram em 2022. E hoje nós também recebemos. Mas até o ano de 2022, ou melhor, até hoje, o Instituto viveu com a ajuda de pessoas físicas e jurídicas, né? Empresas que nos ajudaram e pessoas físicas. Eu sempre gosto de salientar que tem uma senhora que mora ali na nossa região que ela sempre contribuiu. Ela ganha um salário mínimo e ela sempre contribuiu com R$20. O ano passado, nós tivemos ali uma missa e nós chamamos ela para participar. E eu mostrei assim, eu falei assim, olha, toda essa construção aqui está os R$20 que a senhora contribuiu todos os meses, né? Também, uma outra característica quando você entra no Instituto é que nem todas as portas e janelas são iguais. Porque tinha uma casa destruída, ligava, Padre Genor, temos uma janela. Padre Genor, temos uma porta. Né? E aí foi colocado ali no Instituto. Conforme ia sendo construído, eles iam colocando. Então, olhando de fora, você vê que uma porta é diferente que a outra, uma janela é diferente com a outra, né? Porque ali tem a doação das pessoas, né? Físicas, eu vou dizer. Tivemos empresas que contribuíram conosco também. Tivemos. Mas hoje a gente consegue... hoje o desenvolvimento do Instituto se dá através de ajuda física, jurídica e emendas parlamentares. E aí, se a pessoa quiser, por exemplo, ir lá conhecer, visitar, qual que é o endereço? Então, eu sempre gosto de frisar que o melhor horário de se conhecer o Instituto é pela manhã. Estão as crianças. Que as crianças estão lá, né? Porque se for à tarde, eles vão olhar e vão falar assim, não tem nada aqui. Porque à tarde, ainda nesse período, nós estamos em estruturação, só funciona o administrativo. Tem pessoas lá, porque eu moro lá, as irmãs moram lá, mas não tem o movimento das crianças, que eu acho que é o mais rico dessa situação. Você chegar numa obra social e você quer ver as crianças, né? Então a gente fica localizado na rua Emiliana Arruda de Araújo, 403, no Parque do Sol. Tá. E para fazer, por exemplo, doações, como é que faz? Liga lá ou vai lá, tem que levar lá, tem Pix, alguma coisa? Então assim, eu sempre gosto de ser jacoso nessa fala, que a gente recebe até uma dentadura faltando um dente.
Porque às vezes é o dente que aquela pessoa está precisando, né? Para pôr na dentadura dela. Então a gente recebe qualquer tipo de doação, né? Porque a gente tem um dinheiro específico, né? Foi interessante essa fala, porque nós não fazemos assistencialismo lá, né? A gente faz assistência social. A diferença do assistencialismo, você só dá. Assistência social, não. Você ensina a pessoa a pescar. Então, tem essa diferença. Então, nós não fazemos assistencialismo. A gente faz assistência social. Nós temos um dinheiro nosso, que é do Instituto, né, que a gente desenvolve lá dentro, chamado Misereca, né, que vem de miséria, né, de misericórdia, né? Então, esse dinheiro é uma nota uma nota pequena, vou dizer assim, com o carimbo do Instituto. É uma nota de dinheiro mesmo, impressa com o carimbo do Instituto. Então, toda criança e voluntário que participa do Instituto, eles recebem um salário mínimo. Eu nem sabia que tinha aumentado o salário, então eu falei assim, olha, né, tava lá 1.320, e o menino falou assim, não, Frei, aumentou o salário. Eu falei, que aumentou o salário? Eu tive que pesquisar na internet, de fato, foi para 1.412, né? Então, para ver como eu ando atualizado, né? Então, assim, é o salário mínimo. Então, eles pagam o almoço, né, o café da manhã e o almoço com esse dinheirinho. E se eles não cometem nenhum tipo de infração, seja ele brigar, quebrar, não participar e deixar comida no prato, isso não pode ir lá. Então, se ele não comete nenhuma dessas infrações, eles têm o valor total daquele valor, descontando só os 420. Ele entra numa sala no qual a gente recebe essas doações, roupas, calçados, brinquedos, alimentos, e ele compra esses alimentos, essas roupas, esses brinquedos. Você pega um brinquedinho lá, tem um valor de 100 miserecas, 200 miserecas, uma boneca tanto. Então ele aprende com essa educação financeira já lá dentro. Porque chegando em casa ou chegando lá fora, ninguém vai dar nada de graça para ele. Ele tem que conquistar. É isso que nós lá no Instituto procuramos todos os dias embutir na cabeça de cada criança essa responsabilidade quanto à questão financeira, que é uma causa principal do ser humano hoje, se ele não sabe administrar, né? Então, a gente tem isso. Então, toda doação, calçados, roupas, brinquedos, e saliento aqui, muitas vezes o brinquedo é difícil. Teve meses o ano passado que nós não conseguimos deixar eles entrar na Misereca para comprar porque não tinha brinquedo, né? Então a gente recebe. E assim, nós temos o contato do Instituto, nós temos a Kombi, né? No qual a gente passa e pega, não precisa nem levar muitas vezes lá. Numa dessa ida e vinda, né? Agora pode fazer contato aqui com atitude diferente também, né? Que nós encaminhamos lá, né, para o Instituto Misericórdia. Encaminhamos porque conhecemos a seriedade do trabalho, né? Então, se alguém tiver dificuldade, vai encontrar lá. Mas não tem dificuldade não, né? Qualquer uma pessoa que entrar ali, no rumo do Lajeado, aquela principal é a Celina Selingard, né? Isso. Entrou na Celina Selingard, você passa o posto de saúde, passa o primeiro semáforo. Aí tem algum semáforo pra frente? Não, né? Não. Aí fica aos fundos do antigo Secapro, né? Isso. Hoje perguntou lá... do Instituto ali, todo mundo conhece também. Sim. Né? Hoje, por sinal, nós estamos fazendo um trabalho em rede na região, né? Com coordenação do próprio CRAS. Hoje nós temos o Conselho Tutelar lá. O antigo Secapro hoje é o Conselho Tutelar. Isso. Então nós estamos fazendo um trabalho em rede na região. Então a gente discute algumas situações, né, que acontecem, ou seja, nossos atendidos ou atendido deles, né, informações. A gente tem feito esse trabalho em rede.
né? O CRAS, o próprio Asas do Futuro, que é um outro projeto social ali, né? O Conselho Tutelar, ali a própria EMEI, né? Que tem do lado ali, que era do antigo Secápolo, né? Nós temos um trabalho... Então, nós temos feito esse trabalho em rede ali na região. Está tudo uma informação, né? Olha, essa criança ou esse adolescente. Então, nós temos feito esse trabalho. Eu sei, Frei, que o Padre Agenor, assim que saiu essa discussão sobre a rota bioceânica, ele montou um grupo lá, né? E apesar dele estar agora no Paraná, ele está no grupo ainda, né? Estão debatendo isso aí, né? Você também está nesse grupo aí? Sim. Então, a rota bioceânica esse comitê, né? É um comitê. É um comitê, isso, o comitê na rota bioceânica. Ele foi encabeçado, vou dizer assim, pelo Padre Agenor e pela professora Elisa, né? É uma grande que luta muito pelas causas da nossa região ali, né? E outras pessoas do início que neste momento eu não saberia citar o nome de todos, mas foram eles, o Padre Agenor junto com a professora Elisa, que iniciaram essa discussão. E uma das maiores preocupações que mesmo eu não vivenciando aqui em Campo, no centro de Campo Grande, eu tenho a experiência porque Paranaguá é uma região portuária. Paranaguá tem as situações. E a 250 metros de onde nós estamos, de onde o Instituto está, vai passar a rota. E há uma possibilidade de ser ali também a aduana. A aduana, que é né? A aduana é onde faz onde faz o pagamento dos impostos. Isso, isso. Então, assim, vai vir desenvolvimento, com certeza, né? Campo Grande está sendo falado aí em muitos lugares, né? Por causa da rota e tudo, né? Mas vem as consequências também. Vem as preocupações, os as impactos. Preocupações, né? Os impactos. É por isso que esse comitê se reúne. Muito bom. Eles vêm trabalhar em cima desses impactos, né? Dessas situações que irão acontecer, né? Sejam elas positivas, ótimo, mas virão as negativas também, né? Prostituição, droga. Sabendo que as negativas, na maioria das vezes, fica com os menos favorecidos, né? Exato. Acredito, pelo pouco que eu conversei com o Padre Agenor, a preocupação dele estava justamente nesta questão aí, né? Sim, porque há um pouco mais à frente da BR, estão construindo um outlet, né? Outlet. Aí as pessoas falam assim, estão construindo também um condomínio. Será que é para a nossa população de Campo Grande aquele condomínio? Com certeza não. Com certeza são pessoas que vêm de fora para trabalhar na rota. E dentro disso, dentro dessa perspectiva, nós temos ali um espaço no qual já solicitamos para vários órgãos municipais de desenvolver cursos ali para essa população. Porque não vai contratar uma pessoa com ensino, né, sem formação, vou dizer assim. Então, nós temos trabalhado também nessas questões de trazer cursos profissionalizantes para capacitar a pessoa da própria região ali, então, para trabalhar. Sim, nós temos um restaurante já ali, né? Uma das nossas voluntárias, era uma voluntária nossa, estão trabalhando no restaurante, né? Que fica ali na entrada da Gameleira. Já se instalou um grande restaurante ali, né? Então, só que aí com isso não se tem iluminação, né? Várias vezes as meninas vinham de lá, eram atacadas, né? Então já começa aí essa questão da estruturação. Então nós estamos trabalhando para a questão dos impactos. É por isso que esse comitê se reúne. Muito bom. Entendi. Você tem alguma... Tem.
Vocês, assim, são uma parte, né, que tem sua espiritualidade, né, a sua religiosidade, e vocês sentem, assim, como é que vocês analisam os outros grupos religiosos, assim, que veem vocês? Vocês têm essa noção de que, por exemplo, será que essa paróquia aqui nos vê com bons olhos, estando aqui na região deles? Será que aqueles grupos da Igreja Católica nos veem com bons olhos, com nosso trabalho? O bispo, né? Como é que ele tem essa visão nossa aqui também? Vocês pensam nisso também? Olha, eu sempre gosto de dizer que a gente é conduzido pelo Espírito Santo, né? Eu sempre falo também que fazer o bem sem olhar a quem, né? Esse trabalho, essa missão que foi que Deus inspirou no coração do Padre Genor de fazer toda essa gestão, de gerar esse instituto, eu acredito que nós somos muito bem apoiados, né? Nós estamos na região, localizado na região paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Guia, né? No qual são os padres redentoristas que desenvolvem um trabalho nessa paróquia, né? E também temos muito apoio de Dom Dimas, né? Dom Vitório, né? Hoje, eu, juntamente com as irmãs, um pouco mais antes, né? Agora as irmãs chegando também vão me ajudar. Nós estamos assumindo a UNEI Los Angeles, né, com as visitas, aqueles irmãos que lá estão, né? Faço parte da Pastoral do Menor, como Arquidiocese de Campo Grande, né? Então, eu acredito que o bem é o bem, né? Mas mesmo quando, assim, tem uma instituição ou uma pessoa solo mesmo faz algum trabalho, sempre vem, principalmente nossos irmãos que estão ali caminhando conosco dentro de uma igreja, dentro de uma religiosidade, aqueles que nos perseguem também. Muitas vezes, aqui dentro de Campo Grande, eu já vi religiosos sendo perseguidos por irmãos religiosos e irmãos que estão ali, né, frequentando o seu mesmo ambiente de igreja. Sim. Por isso que eu perguntei isso. Se há também perseguições contra vocês? Não. Taxações? Não, esse pessoal teologia da libertação, esse pessoal sim. Isso é aquela questão que nós trocamos no início, né? Mas eu não digo que seria do nosso povo. Eu digo que seria dos outros irmãos separados, né? Ou até mesmo de pessoas não cristãos, vou dizer assim, né? Porque assim, quando você desenvolve um trabalho do bem, ele incomoda, ele incomoda. Eu sempre falo assim que até o próprio Jesus foi perseguido e morto na cruz, né? Então, fazendo bem, né? Então, quem será nós, humanos, pobres, miseráveis, né? Que não vamos... Mas assim, eu tenho tido muita dificuldade quanto à própria comunidade. Eu digo assim, você está fazendo bem para aquela comunidade e você não é aceito, né? Eu digo assim, não digo nem questão de religião, porque uma das coisas que a gente lá no Instituto não prega é religião. Nós somos Fundação Católica, temos o nosso devocional, mas um dos irmãos, né, que sempre nos ajudou foi o pastor Cláudio. Ele sempre nos ajudou trazendo as verduras lá do Mesa Brasil, porque a Kombi chegou há pouco tempo para nós. Nós não tínhamos carro. Então o pastor Cláudio sempre ia lá no Mesa Brasil, pegava as verduras e trazia no Instituto, né? Então, e outras religiões que também nos ajudam, irmãos. Então, eu falo sempre assim, pessoas de fora, mas as próprias pessoas da comunidade às vezes não aceitam o trabalho que a gente está fazendo bem para a comunidade. Essa é uma das minhas maiores dificuldades. As críticas, né? Eu digo até mesmo desconfianças, né? Eu sempre gosto de falar assim, gente... as minhas contas estão certas, o Ministério Público nunca bateu na nossa porta, graças a Deus. Então assim, mas eles jogam isso, porque ganhou 100 mil, 200 mil, 50 mil,
Mas eu publico, é eu que publico lá que nós ganhamos, que é para prestar conta, é para ver mesmo. Mas tudo existe um plano de trabalho, como vai ser executado, né, essas atividades. E se não tiver o plano de trabalho, se não tiver os profissionais, esse dinheiro não chega lá. Não chega, entendeu? Então, assim, retomando sua fala, da nossa crença, da nossa fé, da nossa comunidade, não. A gente tem tido um apoio muito grande mesmo, assim, da Igreja Católica quanto Campo Grande, né? Mas os que mais vêm contra o nosso trabalho é a própria comunidade. Os próprios moradores da região, que não nos apoiam, né? Isso acontece não só conosco, acontece também ali com os nossos irmãos do Asas, com certeza, porque a gente tem esses momentos de partilha, né, do bairro, né? Então ele está fazendo bem para a comunidade, ele está ali, mas ele é criticado, né? Então é isso. Tomara que não só o pessoal da sua região lá, mas de toda a região de Campo Grande se conscientize o quanto é legal ter um trabalho desse. Que bom seria se não precisasse. Que bom seria se não dependesse de órgãos para poder fazer esse tipo de trabalho, cara. Mas é o que tem por aí hoje. Uma coisa que eu gosto, que eu sempre falo é assim, nós temos tido um apoio muito bom da prefeitura. Esse ano nós recebemos, foi o primeiro ano que nós recebemos o cofinanciamento, né? E também de deputados estaduais, né, e federais, enfim. Mas nós, quanto assistência social, nós fazemos o que a prefeitura não faz, infelizmente. Porque se a prefeitura fizesse essa atividade, não precisaríamos nós existir. Não precisaria as OSCs existir, né? As antigas ONGs, né? Então nós fazemos aquilo que o ente, a sociedade não faz. Então a gente faz, né? Muitas vezes com carisma, com uma metodologia, com uma forma, com uma missão, uma visão e um valor diferente ou específico, né? Mas a gente faz aquilo que a prefeitura ou o ente não faz. O caminho é árduo. Já pensou em desistir? Olha, muitas vezes. Mas eu acho que o que me faz a cada dia ir à frente é quando 6 horas da manhã eu olho pela minha janela e eu já vejo 4 crianças lá no portão. Então isso me dá um ânimo que eu não faço aquilo para mim, eu faço aquilo para ela. E assim, uma frase que eu sempre digo desde que eu cheguei no Instituto: o Instituto não é nosso. Eu falo para as voluntárias, o Instituto é das crianças. Se nós estamos ali é por causa deles. Se eles não estivessem ali, nós não seríamos nada, né? Então, eu coloquei uma frase lá no nosso refeitório. Aqui é a Casa da Misericórdia. Todos que chegam são bem acolhidos, né? Então, cada vez que eu acordo de manhã e que eu olho na minha janela, que já tem 3 crianças às 6 horas da manhã lá, ele me dá recarrega minha bateria para trabalhar aquele dia, né? Porque eu não estou fazendo por mim, né? Mas por aquelas crianças e essa pequena gota de água que a gente todos os dias ali a gente com certeza já colhemos frutos, né? Nós temos um exemplo. Nós temos 4 hoje nós temos 4 oficineiras que começaram lá no lixão e hoje elas são funcionárias do Instituto, né? Então a gente procura dar essa oportunidade para aquelas crianças. Nós temos uma jovem também que passou pelo Instituto, hoje ela trabalha na Energisa, está fazendo universidade, né? Então nós temos tido assim os frutos do trabalho começado lá atrás pelo Padre Genor. Eu digo que hoje eu peguei menos, o trabalho hoje é menos árduo do que no início. Hoje eu já peguei uma estrutura, né? Mas com certeza o Padre Genor sofreu muito quando começou lá no lixão, literalmente, né? Então
É isso. Uma coisa bacana que eu vejo assim, eu falei com o Padre Agenor, e aí ele noticiou que estava no Paraná, né? E achei muito bacana. Ele falou assim, olha, agora tem lá o Frei Jairo, me apresenta lá e eu tô aqui no Paraná levando à frente o projeto, né? Então, é gostoso você ver assim que a pessoa, ele idealiza uma coisa boa, né? Aí ele se doa completamente naquilo ali e depois ele não fica ciumento daquilo ali, né? Ele não fica apegado àquilo ali. Não tem que ler para si. Não é meu, é o que você falou, é das crianças. Então ele se permite alvorar, abrir, recomeçar em outros lugares, e aí vem uma nova perspectiva, uma nova ideia, um novo gás, e dá continuidade, aumenta e melhora, e isso é bacana ver, né? Eu fico muito feliz que assim, muito bom mesmo. Por exemplo, do Padre Agenor, quando ele veio para Campo Grande para assumir a paróquia Nossa Senhora da Guia em 93, né, e eu retornei a Nossa Senhora da Guia em 94 e pude trabalhar com ele, e lá ele começou, né, a inserir dentro da paróquia pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral do negro. Eu fiz parte da pastoral da criança na coisa, com a Dal. Então assim, cara, você já vê que assim, você começa a analisar, né, que lá da década de 90, ele já vinha com essa mentalidade de se fazer trabalhos dentro de comunidade, né, se fazer algo diferente dentro da paróquia, né, e que bom que ele retornou para Campo Grande pensando no nosso lado, né, sinal de que quem provou daquela terra não sai mais a poeira do pé. E o senhor tocou num assunto muito interessante, que ele não foi transferido apenas por transferir, né? Que ele falou que ele continua a obra, né? Por que ele continua a obra? Porque o Instituto Misericórdias ganhou um terreno em Curitiba, né? E lá nós estamos criando uma casa. O terreno ainda está na mata, né? Precisamos toda uma estrutura ainda, mas já estamos organizando para que aconteça essa obra. É uma casa de acolhida para mulheres dependentes química com criança. Só existe uma no Brasil, porque normalmente quando a moça ela é conduzida para uma comunidade terapêutica, a criança é tirada dela. E a recuperação é mais dolorosa e mais demorada. Então, se houve um estudo sobre essa perspectiva de trazer a mãe ou grávida ou com um bebezinho para esta comunidade. Então, nós já estamos pensando já de como acolher o quarto com o berço do bebê ali dentro, no qual a criança também tem que passar por um processo terapêutico, porque ela também é dependente. A mãe que usou a droga, né, a dependência que é dependente químico, ainda na gestação a criança já nasce. Por isso que a criança chora muito, porque ela precisa da droga que a mãe usou. Então, tem todo um estudo, nós estamos ainda, eu vou dizer, nós estamos sendo gestado ainda em Curitiba, né? Nessa gestação desse projeto. E, por sinal, nós já temos muitos companheiros, muitas pessoas muitos parceiros, eu vou dizer assim, né? A própria prefeitura mesmo da região, o governador, né, o prefeito de Curitiba. Então tem muito entusiasmo nesse projeto que nós estamos criando. Ele fica em Campo Magro, fica ali em Santa Felicidade, na região ali, né, próximo a Santa Felicidade, né, as Mercês, Santa Felicidade, fica na região do Campo Magro. É um grande terreno, né? E a gente está fazendo um projeto de fazer essa obra lá. Então lá. E nós vamos homenagear com o nome daquela professora que foi queimada em Janaúba, na creche.
Marley, o nome me fugiu o nome da professora. Foi uma professora que deu a vida para salvar as crianças naquela creche em Janaúba, Minas Gerais, quando pegou fogo na creche. Então, nós já entramos em contato com a família da professora, né, da falecida professora, e eles autorizaram e ficaram muito felizes pela homenagem que nós vamos dar, né, a esta casa terapêutica, né, da comunidade terapêutica. Então, é um novo projeto. E com a vida das irmãs, também nós temos uma obra que também nos espera em Propriá, lá em Sergipe, em Propriá, no Sergipe. As irmãs têm uma obra que o bispo quer dar a elas, né? E elas sendo do Instituto Misericórdias, logo o nome do Instituto vai para lá, né? Então, em menos de 2 anos, nós estamos assim, já avançando a águas mais profundas, né? Como diz o Evangelho. Muito bom. Cara, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Parabéns, Frei. Muito obrigado por ter aceitado o convite que fizemos, né? Você aceitou de pronto, quero aqui deixar registrado, né? Falei que tinha feito contato com o Padre Agenor e você falou, não, é só me falar o local e horário. Estamos aqui, então, concluindo essa nossa conversa, reafirmando novamente, né? A Associação Atitude Diferente apoia as pessoas que têm atitude diferente. O Instituto Misericórdias, ele é formado por pessoas de atitude diferente. Então, você que também é de atitude diferente, quer colaborar de alguma forma, ou conhecendo, indo lá para saber como que funciona, ou fazendo alguma doação de brinquedo, ou em espécie, ou da forma que você quiser, está lá o Frei Jairo, né? No Parque do Sol, subindo a avenida principal, que é a Celina Selingard. Basta perguntar lá pelo Instituto Misericórdias. Eu digo isso porque eu já estive lá 3 vezes e todas as vezes que a gente pergunta lá do Instituto, ele é muito conhecido na região. Então participe, colabore, tenho certeza que você estará se associando com pessoas boas que têm interesse somente em fazer o bem para aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, estão necessitando dessa ajuda. Então, muito obrigado, Frei Jairo. Foi uma satisfação recebê-lo aqui, meu caro. Eu que agradeço mais uma vez e me coloco inteiramente à disposição, ao Instituto também, né? Qualquer situação, nós estamos em plena disposição. Muito obrigado. E Evandro, então, só curtir, compartilhar, comentar, repassar, jogar para cima. Isso. Um grande abraço a todos. Atitude diferente. Diferente.